Caronte é uma divindade do submundo, o reino de Hades. Ele era filho dos deuses primordiais, Erubo e Nix. Caronte também era conhecido como barqueiro, pois sua principal função era fazer a travessia do rio Aqueronte, conduzindo as almas dos mortos até a outra margem. O barqueiro só atendia às almas daqueles que haviam sido devidamente sepultados, juntamente com sua devida recompensa. Assim, durante os rituais fúnebres, eram colocadas moedas sob a língua do falecido ou sobre seus olhos. Estas moedas serviriam como pagamento para o barqueiro. Aqueles que, por qualquer motivo, não possuíssem as moedas, estavam destinados a vagar por 100 anos nas margens do rio Aqueronte. Caronte era proibido de conduzir vivos até a outra margem do rio, mas não foram poucas as vezes em que esta regra foi quebrada. Na década de 1970, a nossa casa foi perdida. Sob circunstâncias que até hoje não são muito bem explicadas, venderam a nossa sede, a nossa casa. Segundo Carlito Rocha, naquele momento Botafogo havia perdido a sua alma. Tecnicamente então a nossa morte havia sido decretada, assim, de forma sumária, súbita, simbólica e profética. E nós passamos a vagar pela vida como almas perdidas, errantes, sem rumo e sem esperança. Hoje eu sei que tudo aquilo fazia parte de uma predestinação escrita no livro sagrado dos Maias, o Popol Vuh. Os dois irmãos gêmeos precisavam morrer, e foi exatamente isso que aconteceu no ano de 1977. E a nossa ressurreição aconteceu exatos 12 anos depois, no ano de 1989. Nós sabemos bem o que passamos durante os 21 anos de agonia, mas antes de 1977 nós apenas estávamos vivos. Ainda que respirando por aparelhos, mas estávamos. Na mitologia grega, Caronte é o barqueiro do Hades, que carrega as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Uma moeda para pagá-lo pelo trajeto, geralmente um óbolo ou dânaca, era por vezes colocado dentro ou sobre a boca dos cadáveres, de acordo com a tradição funerária da Grécia Antiga. Segundo alguns autores, aqueles que não tinham condições de pagar a quantia, ou aqueles cujos corpos não haviam sido enterrados, tinham de vagar pelas margens por 100 anos. Foi no ano de 1988 que Sonja chorou. Sonja chorou de uma forma tão eloquente que Caronte se penalizou com tamanha tristeza, decidindo então que era hora do nosso martírio terminar. Eu e meu grande e saudoso amigo Paulo César Rabelo elencamos metaforicamente os 12 barqueiros que nos guiaram durante essa travessia até a terra prometida dos 21 anos. É a eles que nós prestamos a nossa homenagem. Paulo Sérgio de Oliveira Lima. Os cânones do futebol ensinam que um grande time começa por um grande goleiro. E os especialistas propagam: um grande goleiro tem por característica ser um goleiro grande, atualmente, de 1,80 metros para cima. E eu diria ainda que um goleiro nato tem como atributos genéticos um X entre os membros superiores e inferiores, que eu chamo diagonal. Paulo Sérgio foi um grande goleiro e agarrou como ninguém a oportunidade de manter acesas nossas esperanças. Perivaldo Lúcio Dantas. Nosso João Saldanha, em tempos pré-politicamente corretos, costumava dizer: quando vejo um negão cheio de ginga, posso não saber o que ele faz de melhor, mas de que ele é bamba em alguma coisa tenho a certeza. A frase, a perfeição, se aplica ao nosso Perivaldo, ou Peri da Pituba, 12 letras, quando chegou ao Botafogo, após ser tricampeão pelo Bahia em 1975, 76, 77, cheio de presença, com o nome ilustre do Peri, de José de Alencar, herói de Guarani,
mais Valdo, versão cabocla do Wald, bosque, floresta, da aristocracia germânica. Jorge Osmar Guarnelli. Na mais triste das décadas de vida do Botafogo, a de 1970, foi Osmar Guarnelli quem mais jogou pelo clube, de 1972 a 1979, cumprindo 387 partidas, com 4 gols assinalados. Começou como uma aleluia, como se fosse ungido do Senhor. Grande Osmar Guarnelli. Ademir Vicente. Ademir chegou ao Botafogo em 1972 e fez sua estreia no dia 3 de agosto daquele ano, na vitória alvinegra por 1-0 sobre o Bom Sucesso FC, 12 letras. Seu último jogo pelo Glorioso foi em 10 de dezembro de 1978, com a vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda, 12 letras. Josimar Higino Pereira. Se jogasse nos dias de hoje, século XXI, quanto valeria Josimar? Alguns milhões de euros, com toda a certeza. Cria da casa, juvenil do Botafogo, quando era o meia-armador do time, ao se profissionalizar foi parar nas duas laterais do campo, o que para ele não fazia a mínima diferença, embora a perna esquerda fosse mais destinada a servir de apoio para subir no estribo do lotação. Josimar estava presente na noite do dia 21. Alemão, Ricardo Rogério de Brito. De cabelos louros, boa compleição física, correndo o campo inteiro, o jogo inteiro, nosso Ricardo Rogério tinha pouco de mineiro ou brasileiro e muito mesmo de alemão. Daí o apelido que grudou e não saiu mais. Alemão foi craque e sempre será lembrado pela torcida do Botafogo, passe o tempo que passar. Maurício de Oliveira Anastácio. Maurício não tinha o biótipo dos pontas direitas de seu tempo. Era alto, 1,84 metros, pernas longas, sem qualquer alusão ao coelho do Sloaney Tuoney e muito menos ao mosquito. Jogava de calção curto e apertado, fazia poucos gols, mas municiava seus colegas de ataque para que os fizessem. Nos dias de hoje chamar-se-ia dar assistência. Nosso eterno terceiro camisa 7. Paulo César Lima, Caju. A primeira vez que vi o meu xará com a camisa do Botafogo foi na final da Taça Guanabara de 1967, seu primeiro jogo como titular. Foi um misto de desencanto e de encantamento. Não tinha conhecimento de como era o Paulo César, pois as rádios que eu ouvia, não tinha tempo nem grana para ler jornais, só falavam do garoto de 16 anos que era um craque nato. Só quem nunca jogou o futebol de botão não se imaginou um dia vestindo o manto sagrado do seu time de coração. Esse é botafoguense de coração. Paulinho Criciúma. Os ventos começaram a mudar para o Botafogo em 1988 quando o banqueiro de jogo do bicho, Emil Pinheiro, assumiu a vice-presidência de futebol, após uma estreia na função que não foi muito auspiciosa, no Bangu. Do time de Moça Bonita trouxe Emil 4 jogadores, Mauro Galvão, Marinho, o já rodado Cláudio Adão e um moço bonito, gaúcho de longos cabelos louros, barba crescida, olhar sereno e azul, cuja imagem lembrava em muitos cristos de calendário, e que atendia pelo nome de Paulinho Criciúma. Figura emblemática na noite do dia 21. Milton da Cunha Mendonça. Mendonça foi uma estrela solitária brilhando no meio de uma tempestade, uma luz que trazia esperança, que dava alento, que nos ensinou a sermos pacientes e perseverantes, mesmo estando no vácuo de títulos que sequer ameaçavam chegar. Para muitos, Mendonça foi só um bom jogador. Para mim, ele foi um facho de luz, uma estrela solitária que nos conduziu durante uma longa tormenta. Se jogasse nos dias de hoje certamente iria brilhar no Real Madrid. Nilson Severino Dias. Provavelmente a última revelação de atacante produzida em General Severiano, foi nele que o torcedor do Botafogo confiou em matéria de fazer os gols necessários, desde sua estreia aos 18 anos no time de cima, no 0-0 diante do Vasco da Gama, em 21 de abril de 1970. Marcou época nosso grande Nilson Dias. Francisco Hernandi Lima da Silva, Mirandinha. Nosso Mirandinha, que de Miranda nada tinha, perdão pela rima involuntária, foi um dos muitos nordestinos que saiu dos cafundós do seu estado para buscar melhor sorte no sul. Bem, não necessariamente no sul, mas no eixo São Paulo, rio que para quem é de lá já é sul suficiente. O Botafogo é recheado de misticismos, de folclores e mitologias.
Estes foram os 12 barqueiros que nos guiaram durante aquele período tão tenebroso, até a nossa Fênix da noite do dia 21. Nenhum clube no mundo tem histórias como as nossas e é por isso que o futebol é só uma desculpa e o Botafogo é uma predestinação celestial.